Muito boa tarde, Nação Portista. Uma vez mais estamos aqui em direto na página Super Portista, Facebook, YouTube e também na Twitter oficial da página Super Portista. Peço já, antes de mais, que partilhem esta live para chegarmos a todos os portistas. Estamos sempre aqui todas as semanas neste programa de pré-match, dia de jogo, para fazer a antevisão dos jogos do Futebol do Porto, uma antevisão feita por adeptos apaixonados e que estamos sempre aqui presentes na página Super Portista para trocarmos algumas ideias sobre aquilo que se vai passar hoje em mais um jogo do Futebol do Porto. Mais um jogo importante, visto que temos que rapidamente recuperar pontos para chegarmos à liderança, embora sabemos que será muito difícil, mas não há que atirar a toalha ao chão e há que tentar, por tudo ainda, conquistar o maior número de pontos possíveis até chegarmos ao final do campeonato. Dizer-vos também que hoje aqui na página Super Portista vamos ter também em direto, em simultâneo com o Portal dos Dragões e a Rádio Portuense, Luís Mesquita e David Guimarães no relato aqui na nossa página. Depois vamos ter também Dragão Autêntico através também aqui na nossa página, também em direto, e podem participar aqui com comentários. Precisamente nesta live também podem comentar, a gente vai olhando aqui para os melhores comentários e adicionando aqui à conversa, e comigo, como habitual, vou ter aqui comigo Paulo Bizarro, Nuno Neto e Telmo Lopes para então fazermos essa antevisão do jogo. Podem colocar, como eu disse, questões aqui precisamente aos três convidados que habitualmente estão aqui connosco e nós vamos então começar essa antevisão. Dizer-vos também que temos o nosso patrocinador oficial solverde.pt, mais à frente vou explicar os bónus especiais que temos aqui na página Super Portista, portanto fiquem por aí, cerca de uma hora que vamos estar aqui a conversar sobre este jogo Futebol Clube do Porto, Passos de Ferreira. Vamos começar, como habitual, com o Paulo Bizarro, olhando para jogos mais antigos. Nós recordamos sempre aqui todas as semanas jogos passados entre os adversários do Futebol Clube do Porto e nestes jogos e precisamente a equipa dos Dragões. Paulo Bizarro, eu vou começar aqui precisamente pelo jogo mais antigo. Eu até proponho colocar aqui o jogo para as pessoas assistirem e depois falamos de que é que se trata este jogo. Não sei se queres adiantar antes de eu colocar o vídeo e dizer a que é que se refere este vídeo que vamos ver. Nós vamos ver um vídeo respeitante ao primeiro jogo, como já vem sendo habitual nestas equipas que mais recentemente estão a disputar a Primeira Liga, o caso do Passos de Ferreira, que fez a sua estreia na Primeira Liga na época 91-92, e o resumo que eu trouxe hoje é precisamente da quinta jornada dessa época, que é a primeira vez que o Futebol Clube Porto defronta o Passos de Ferreira para o Campeonato Nacional, no Estádio das Antas, em que vencemos por 2-0, com ambos os golos na primeira parte, um penalti pelo último off e depois quase a chegar ao intervalo o segundo golo através do Costa Adinov. Uhum. Tu trouxeste outro jogo, depois mais à frente eu vou colocar, mas este eu vou colocá-lo, como é um jogo mais antigo e as pessoas se calhar não se recordam, vou colocar mesmo o vídeo para assistirmos e voltamos então já para falar mais sobre esse jogo. Voltaram a ter com a companhia Otávio Machado, a equipa técnica do Futebol do Porto. Esta é a grande novidade desta tarde no Estádio das Antas. Otávio Machado integrou já o estágio da equipa ontem à noite no hotel desta cidade. O Futebol do Porto fez durante a partida uma exibição desigual, bastante inferior na primeira parte. A equipa atuou intranquila, nervosa, errou muitos passos e tudo isso talvez devido ao ambiente que se tem transmitido de fora para dentro. No entanto, a equipe portista foi de maior pendor atacante, perdeu várias hipóteses junto à baliza de Caldas. O Passos de Ferreira é uma equipa bem organizada defensiva, tapando todos os buracos. Primeiro gol da partida, aos 40 minutos, falta de Sérgio sobre folha, na grande área. Sancionou Costa Carvalho, árbitro do Porto. O Timóteo aproveitou, fez o primeiro gol da equipa do Futebol do Porto. Sem jogar bem, o Porto chegaria a 2-0, aos 45 minutos, num gol de Costa Adinov. Falha do meio-campo da turma de Passos de Ferreira, ou se quiserem, uma recuperação de bola no meio-campo. Costa Adinov aproveitou, fazia o 2-0 para a equipa do Futebol do Porto. Na segunda parte, durou cerca de 15 minutos, o melhor período da equipa portista nesta partida. O Futebol do Porto apareceu claramente mais solto, mais rápido, mais estabilizado na sua exibição, perante um Passos de Ferreira mais confundido e desacertando mais nas marcações.
Ao fim de 15 minutos, o Paços de Ferreira fez alterações. A entrada de Julián para o lugar de Jaime Pacheco deu outra agressividade à turma orientada por Vítor Oliveira. Respondeu Carlos Alberto Silva. A entrada de Kiki para o lugar de Folha, tentando estabilizar e dar maior agressividade ao meio-campo da turma portista, que tinha perdido ou estava a perder impacto nas marcações. A partir daí, até ao final da partida, o Futebol Clube do Porto foi a equipa de maior intensidade atacante. Perdeu aqui além algumas hipóteses de marcar. Esta, por exemplo, de Domingos, que voltaria a perder aos 42 minutos. No final, vitória do Porto por 2-0, uma vitória merecida. Arbitragem com erros de Carlos Carvalho, do Porto. E aqui foi então a recordação que trouxemos aqui através do Paulo Bizarro. Aqui também eu fico aqui, realço aqui as últimas palavras precisamente do resumo, uma arbitragem com alguns erros também. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Paulo Bizarro, a este jogo. Não, é curioso ver a diferença do futebol do antigamente para agora. Não deixa de ser na mesma emocionante e de nos envolver a todos, mas realmente as coisas são muito diferentes daquilo que é hoje. Uhum. Muito bem. Temos aqui na equipa de Paços de Ferreira o Jaime Pacheco, como se viu várias vezes. Vemos ali o nosso saudoso Reinaldo Teles aí para o banco. É sempre bom recordar momentos do Futebol do Porto e momentos vitoriosos, porque neste ano acabamos por ser campeões nacionais com o Carlos Alberto Silva. Uhum. Muito bem. Não sei se Nuno Neto e Telmo se têm alguma coisa a acrescentar, senão avançamos já para o próximo jogo, para recordarmos mais um jogo aqui. Não, Neto, eu da minha parte não tenho assim nada. Sinceramente não me lembrava deste jogo. Foi bom, mais uma vez, relembrar velhas glórias do nosso clube, e entre elas o Folha, que na altura deveria estar prestes a produzir o filho com os pezinhos que tem, que ainda hoje faturou, fez um grande golo, mas não serviu de nada porque o filho é jogador, não é árbitro, portanto não... E já lá vamos abordar essa questão também aqui da equipa B, embora hoje seja um programa de antevisão ao jogo era aquilo que eu estava a falar há pouco em off convosco, embora seja um programa de antevisão com o jogo com o Paços Ferreira para a Primeira Liga, vamos abordar a equipa B porque começa a ser também demais, todas as semanas praticamente, os erros de arbitragem a prejudicar a equipa B. Vamos já falar mais à frente. Entretanto, vou lançar aqui já mais um jogo, e este é uma festa. Paulo Bizarro, este jogo, a que é que se refere também, já agora? Eu também trouxe este jogo porque tinha de ser um jogo emblemático, um jogo que não tinha qualquer importância a não ser o jogo da consagração de mais um título de campeões nacionais. É da época 2003-2004, precisamente a última jornada, o jogo da festa. E a curiosidade que este jogo tem é que o Benny Macarty é despedida do secretário, como vemos aqui nas imagens, portanto foi o último jogo oficial do secretário com as nossas cores. E foi um jogo onde o Benny Macarty precisaria de marcar 3 golos para se sagrar o melhor marcador do campeonato nacional, e acabou por conseguir, porque o Futebol Clube do Porto venceu por 3-1, com 3 grandes golos do Benny Macarty. E o Benny Macarty é uma figura que é querida de todos os adeptos do Futebol Clube do Porto e que todos temos que lembrar, e curiosamente ainda durante esta semana teve um grande destaque a contar a forma como festejou a passagem do Futebol Clube do Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões. Agarrado ao candeeiro, foi agarrado ao candeeiro, não é? Agarrado ao candeeiro, segundo ele diz. Tivéssemos nós, não era preciso ter bem-nos Macartys, bastava ter a isenção da nossa comunicação social, e este nosso feito teria outro destaque dentro de portas, dentro do nosso país, que foi o único sítio, afinal, onde este nosso feito não o teve. E, portanto, o Benny Macarty, mesmo estando longe, o sentimento que tem, a forma como demonstra o seu portismo, merece também ser recordado de vez em quando, e este jogo foi um jogo de glória para ele, porque além de lhe dar o título nacional, deu-lhe também o título de melhor marcador do campeonato. E também temos aqui, simbolicamente, a despedida do secretário, que também foi um grande jogador da nossa equipa durante bastantes anos e que se recheou de títulos. E provavelmente até tivemos também, se calhar, a despedida do Sérgio Conceição. Eu não me recordo que o Sérgio Conceição na época seguinte jogasse. Não sei se voltou para a Itália ainda.
O Sérgio Conceição tinha vindo nesta época emprestado, portanto fez meia época emprestado okay. e depois portanto, pronto, foi a despedida do Sérgio Conceição do Porto, exato. Como foi para a Bélgica. Exato. Muito bem, olha, já tenho aqui o Bruno Ramada a pedir para falar da equipa B, já vamos falar também da equipa B daqui a pouco, era aquilo que eu estava a dizer. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa aqui a este jogo, ou algum jogo com o Passos que se lembrem. Telmo, Nuno, se não avançamos. Eu este jogo lembro perfeitamente, porque o Futebol Clube Porto já era campeão, mas tínhamos aquele objetivo para atingir, que era o objetivo individual por parte do Benny McCarthy. Esta semana mais uma vez se viu o verdadeiro portismo, conforme já se falou aqui bem dele, mas lembro perfeitamente porquê, porque os 3 golos foram 3 golos de belo efeito, mas o último, para carimbar o prémio de melhor marcador da Liga com o pontapé de bicicleta, foi brutal. O jogo já estava garantido, já estávamos a ganhar por 2-1 na altura e tínhamos o jogo completamente controlado, lembro perfeitamente disso. Mas quando foi o gol do Benny McCarthy foi como se tivesse sido a vitória do campeonato. O secretário também, que depois foi passear classe para a capital de Espanha, e depois já se tinha aqui o Costinha e mais atletas, que o Deco também, que depois foram campeões europeus. Olha, eu queria passar aqui a palavra ao Telmo, porque o Telmo tinha mandado também um vídeo para recordarmos. Eu vou tentar colocá-lo aqui, embora esteja no YouTube. Telmo, que jogo também era esse que querias recordar aqui? Pronto, basicamente é o jogo, se calhar, o mais recente, não é assim tão recente, mas dos mais recentes, para mim, o mais importante dos últimos 10 anos, pelo menos, para não ir mais atrás. Obviamente que esse jogo foi o jogo do título, no ano de 2013. Claro que meio título ficou mais ou menos garantido na jornada anterior no Estádio do Dragão contra o Benfica, quando o Kelvin marcou, mas efetivamente faltava jogar este jogo e não era um jogo tão fácil quanto isso. Neste ano, se todos se recordarem, o Paços Ferreira ficou em 4º lugar, entrou na Champions League, ou em 3º, acho que até foi em 3º ou 4º, entrou na Champions League. O treinador era Paulo Fonseca, que depois foi para o Porto. E pronto, foi um jogo que depois até teve um desenrolar mais ou menos tranquilo, mas era um jogo fora de casa, era a última jornada, um gol do Paços podia meter o campeonato em perigo, e eu lembro-me bastante bem deste jogo, porque acho que foi das primeiras, como foi na última jornada e como foi já nesta última década que eu tenho estado mais a residir em Lisboa, foi a primeira vez que eu me lembro de festejar para o Marquês. Por isso foi bastante engraçado. Muito bem. Muito bem, vamos então avançar. Eu tenho aqui, olha, o Paulo Freitas Valvatore a dizer que hoje a equipa devia entrar em campo com o hino da Champions, se calhar para dar força. Não sei se concordam com o Paulo. Não sei se quer dizer alguma coisa sobre isso. Com o hino não, com a mentalidade sim. Exato. Acho que é uma questão de conseguir mudar o chip, como se costuma dizer. Olha, e já agora começo precisamente por ti, Telmo, nessa questão de mudar o chip. Este jogo com a Juventus pode ter essas duas vertentes, não é? Na cabeça dos jogadores, uma pela euforia que tem que ser controlada, não é? E pela outra, o facto do foco ainda estar, gerir essas emoções das Champions, ainda estar muito presente nos jogadores, porque foi uma vitória realmente histórica, aliás, uma derrota neste caso, mas uma passagem histórica, não é? E de que forma é que os jogadores conseguem mudar o chip para este jogo, Telmo? Sim, isto não é fácil, foi um jogo de uma eliminatória épica, foi a primeira vez que eliminámos a Juventus, estamos nos quartos de final. O Porto, toda a gente sabe que é a equipa com mais prestígio e com melhores resultados assegurados na Liga dos Campeões aqui a nível nacional, mas também não é todos os dias que chega aos quartos de final, temos que dizer. Oitavos de final
já é assim uma coisa mais corriqueira para nós, mas quartos de final, só grandes equipas do Porto é que também chegaram a esse patamar. Portanto, toda a gente viu o jogo que foi um jogo épico em toda a linha, nas duas mãos, nos dois jogos, mas claro que este foi o da concretização, e jogámos fora, e mais uma vez também nós falamos muito de arbitragens em Portugal, mas é como o Sérgio Conceição já disse, também a nível europeu, claro que não fazem as coisas tão às claras e não são tão maus, mas também têm erros, alguns graves também. E pronto, e foi um jogo que fomos a prolongamento, tivemos dificuldades físicas, tudo o que era imaginável, e jogámos contra um grande adversário e conseguimos a qualificação com todo o mérito. Agora, o trabalho que há a fazer é muito, na minha perspectiva, em duas, pode-se dizer, 3 vertentes. É muito trabalho do treinador, da equipa técnica, que eu acredito que trabalhem este lado mental, como nós já sabemos, o Sérgio Conceição, ao nível dos melhores, ainda por cima um treinador que foi jogador de elite, sabe melhor do que ninguém todas e mais algumas estratégias para tentar mudar o chip dos jogadores. Depois também não é a primeira vez que o Porto atinge este patamar com o Sérgio Conceição, já conseguiu há 2 ou 3 anos, quando eliminou a Roma, e muitos dos jogadores estavam nessa equipa, nesse 11, ou pelo menos no plantel. Portanto, depois, a segunda vertente que eu queria mencionar também depende muito da atitude mental dos jogadores. É por isso que há jogadores que chegam ao Porto e têm muito sucesso e fazem grandes transferências. Há outros que chegam ao Porto e fazem épocas regulares no Porto, e há outros que chegam ao Porto, passam pelo Porto e vão embora. Não são muitos, mas obviamente que isso acontece, porque é jogadores que se calhar não têm a estrutura mental, pese embora a qualidade podem ter ou não, mas se calhar a estrutura mental podem não ter. Pronto, e essa estrutura mental é que nestas fases é muito importante. O Porto, toda a gente sabe que tem que ganhar. Hoje vai jogar contra um adversário difícil, bastante complicado, uma equipa muito bem trabalhada e organizada. Na minha perspectiva, claro que não posso dizer neste momento que é a revelação, porque o Sporting, contra todas as perspectivas, tem o campeonato quase assegurado. Portanto, eu teria que meter sempre o Sporting nessa alusão à grande revelação da época, mas em segundo lugar está logo o Paço de Ferreira, na minha perspectiva, e em nível de jogo jogado, como eu já tinha dito isto, acho que ali num dos fóruns que fizemos a acabar a primeira volta, o Paço de Ferreira e o Braga, até acima do Porto e do Sporting, são as equipas que praticam, na minha perspectiva, praticavam melhor futebol ofensivo em Portugal. E o Sérgio Conceição não falou do Passos, falou do Braga, mas até concordou um pouco com essa opinião, que acabou de dizer isso há uns dias atrás em relação ao Braga. E eu reforço em relação ao Passos, que claro que não tem tanto poderio, porque não é um candidato ao título, mas está em 5º lugar, com o 5º lugar mais ou menos quase assegurado, até porque o Guimarães está a perder. Portanto, é uma equipa complicada. De reforçar o jogo que tivemos na primeira volta. Agora já tivemos alguns jogos negativos também, onde o Sérgio Conceição colocou essa carga e essa realidade da péssima exibição que fizemos em alguns jogos agora recentes, mais com o Boa Vista e com o Braga. Mas até esse momento, o pior jogo da época, como tinha sido indicado pelo Sérgio Conceição, e bem, foi contra o Passos, na primeira volta, e de salientar nesta maré de arbitragens que muitas vezes não são muito positivas para os nossos lados, que na minha perspectiva, se calhar, foi o jogo onde, ou melhor, se o Porto este ano foi ligeiramente beneficiado em algum jogo, foi no jogo da Mata Real e perdeu. Pronto, isso já é suficientemente para dizer tudo, acho que não preciso dizer mais nada. Pronto, e só para terminar mesmo, o Porto precisa de ganhar. O primeiro lugar está longe, mas ainda não está afastado. Segundo lugar está longe de estar assegurado. O Benfica ganhou ontem. O Braga joga amanhã, portanto também era muito, e é um jogo complicado em Famalicão com o novo treinador e Vieira. Era importante manter esta diferença de 3 pontos para o Benfica antes da ida do Benfica à Braga, e são 2 adversários que estão perto de nós, que se vão defrontar na próxima semana.
e antes, agora do jogo do Braga, imediatamente amanhã com o Famalicão. Portanto, é muito importante ganhar. O Porto já esteve nesta situação mais vezes esta época, em que viemos de um jogo onde sabíamos que o próximo era muito importante ganhar, e já aconteceu alguns que não ganhámos. Portanto, os jogadores já tiveram avisos, já tiveram, como se costuma dizer, maus dias, Boa Vista, Braga, pronto, jogos em que se admitir que pode acontecer 1 ou 2 nas épocas, como tem acontecido sempre, e pronto, não há margem de erro, não há margem de não mudar o chip. A única margem que eu aqui vejo, e isto é um ponto que eu vou agora referenciar mesmo para fechar, é a fadiga. Embora tenha havido alguns dias de descanso face ao que era o hábito das últimas semanas dos microciclos do Porto, tivemos 4 ou 5 dias para este jogo, mas foi uma carga emocional e a nível de fadiga brutal neste último jogo, e eu até estou aqui um pouco curioso para ver o 11, porque na minha perspectiva pessoal eu acharia que seria benéfico pelo menos entrar com 1 ou 2 elementos frescos, um Luís Dias, não sei, um Nanu, talvez um Tony Martínez. Eu acho que é importante meter pelo menos 1 ou 2 jogadores frescos neste jogo, que vai ter intensidade e que o Passos vai dificultar a vida ao Porto, e de certeza que o preparou muito bem para dificultar a vida ao Porto. Mas, e aí precisamente que eu vou pegar para passar aqui também para o Nuno Neto. Antes disso, dizer aqui que já tenho aqui comentários de pessoas a apostar que como é que vai ser o resultado. Temos aqui, por exemplo, o Ruben Faria a dizer que vamos ganhar 3-1. Portanto, temos aqui, podem participar aqui na conversa se quiserem colocar aqui alguma questão. Já vejo aqui muita gente a pedir para falar da equipa B. Também já avisei que vamos falar ainda neste programa da equipa B. Antes disso, eu queria passar aqui a palavra ao Nuno Neto, precisamente pegando nessa questão do Passos Ferreira. Não sei se conheces profundamente ou não a equipa do Passos Ferreira. O que é certo é que o Passos Ferreira está numa posição confortável no campeonato e em quinto lugar. Que dificuldades é que pode trazer o Passos Ferreira ao Fogo do Porto hoje, na tua perspectiva, Nuno Neto? O Passos Ferreira não tem nada a perder, nem tem nada a ganhar. Teoricamente é um jogo fora contra um candidato ao título, e a história assim o diz, que o Passos, acho eu que até nunca ganhou no Dragão. E é conforme tu dizes, o Passos está tranquilíssimo no campeonato. Não convém deixar aproximar-se acho que é o Guimarães, que vem no quinto lugar, no sexto, peço desculpa. Portanto, eles vêm tranquilos jogar ao Dragão, não têm nada a mostrar e têm tudo a mostrar. Também têm a mostrar o porquê de estarem na posição em que estão. E obviamente que é treinado por um bom treinador, um treinador que gosta muito de fazer boas figuras, principalmente em frente ao Futebol Clube do Porto, e a história recente diz que, infelizmente para nós, não tem sido assim muito complicado para algumas equipas virem cá assustar-nos ou até tirar-nos pontos através de empates ou de vitórias. Relativamente ao nosso lado, eu acho que quem se coloca nesta posição é os jogadores. Os jogadores do Futebol Clube Porto deram uma amostra esta semana que conseguem ganhar qualquer jogo. E eles têm o mudar o chip, neste caso, no meu ponto de vista, como treinador, acho que é relativamente fácil. Porquê? Porque conforme disse o Telmo, nós estamos relativamente longe do primeiro lugar. E não tem à noite, estava a ver uma luzinha ao fundo do túnel, mas depois esqueceram-se de marcar o miúdo lá no meio da grande área, e o Sporting lá marcou o golito deles. O que é certo é que, por aquilo que se está a ver, mesmo sem baixas na equipa principal, o Sporting vai acabar por empatar ou perder 1 ou 2 jogos. Se o Futebol Clube Porto estivesse mais próximo, eles iriam sentir mais alguma pressão e aí poderiam vacilar ainda mais. Agora, nós neste caso, infelizmente, não nos podemos ficar a cingir pelo primeiro lugar. Nós temos Sporting, temos o Braga, peço desculpa, e o Benfica a morder-nos os calcanhares. O Braga, neste caso, até em vantagem sobre nós. Portanto, nós temos que ir em frente e ganhar todos os jogos pelo segundo lugar. E ficar à espera que o Sporting comece a escorregar e a ver se não é possível escalar e ganhar e chegarmos lá em cima. Eu espero que os árbitros, que
tenham, conforme houve aqui um comentário, e muito bem, que façam o trabalho deles, que não controlem o jogo, porque eles não têm que controlar o jogo, quem tem que controlar o jogo são os jogadores e os treinadores respectivos de ambas as equipas, e os árbitros têm apenas que fazer o trabalho deles. E é conforme disse o Telmo, quando fomos beneficiados, acho que foi o único jogo a este campeonato em que fomos beneficiados, saímos lá, acho que foi com um empate da Mata Real, correto? Acho que o jogo da primeira volta perdemos 3-2. 3-1? Okay. 2-1 ou 3-2? Acho que foi uma coisa assim qualquer. Pronto. Eu não quero estar aqui a levantar nada. Pronto. Eu já tinha aqui a equipa para mim que ia jogar e costumas acertar, não é? Já da última vez acertaste. Eu já tinha estás a melhorar de programa para programa nas tuas previsões da equipa. E eu sinceramente só tinha uma. Eu acho que a equipa ia ser a que jogou na Juventus. Só tinha uma dúvida relativamente ao Pep e tinha uma dúvida relativamente a Zaidu. Poderia entrar o Nanu, conforme disse o Telmo. Estes jogadores, nós temos aqui uma equipa base em que, tirando o Taremi e o Zaidu, vem tudo já do ano passado. São jogadores que, e o Telmo sabe disso, jogadores que não precisam treinar. São jogadores que, se tiverem 2 ou 3 dias, se tiverem só 2 dias de descanso e entre 2 jogos, eles ficam mesmo a descansar, porque eles já sabem tudo e mais alguma coisa sobre a equipa. E basta o treinador, neste caso Sérgio, dar uma outra orientação mais específica e eles cumprem dentro de campo, ponto final. Portanto, se o Futebol Clube do Porto fosse ter outro jogo daqui a 2 ou 3 dias, aí iria existir poupanças, certamente. Agora o Porto só joga de ontem a 8, portanto vai ter 7 dias de intervalo para jogar. Portanto, por mim, eu ia apostar, se o Pepe estivesse bem, eu iria apostar no 11 e aparentemente parece que é. Portanto, pegando naquilo que eu disse no início, estes 11 deram a prova que deram em Itália. Obviamente que têm toda a responsabilidade para ganhar ao Passos. E são os jogadores que se metem nessa posição, e ainda bem que se metem nessa posição, e facilita bastante o trabalho do treinador. Uhum. Muito bem, vamos ouvir agora aqui também o Paulo Bizarro ainda não ouvimos hoje sobre o jogo, ouvimos a recordar aqui jogos antigos. Paulo, qual é a tua perspectiva para o jogo de hoje? E não sei se concordas ou não com tudo aquilo que foi dito pelo Neto e pelo Telmo. Concordo. Efetivamente, nós hoje vamos ter um jogo de grande dificuldade, porque nós estamos a dizer que o Passos de Ferreira é uma equipa tranquila, e eu diria que provavelmente é a única equipa tranquila de todo o campeonato nacional, porque é aquela que está numa posição que já não poderá ir muito mais acima, e também ir mais um lugar abaixo ou 2 lugares abaixo vai acabar por dar o mesmo. Portanto, é claramente a equipa mais tranquila do campeonato. É uma equipa que tem vindo a surpreender pela positiva. É uma equipa que nos derrotou esta época, e isso foi mencionado e nunca poderemos esquecer isso. É verdade que vimos de um jogo da Champions, que vamos entrar com o 11 inicial, mas também é verdade que temos aqui nesta equipa 3 ou 4 jogadores que não levaram até o limite o seu esforço na Champions, porque acabaram por sair ainda durante o jogo. E depois o facto de termos quase uma semana pela frente dá para recuperar. A mim parece-me que é uma boa aposta do Sérgio Conceição neste 11. Na realidade, este é o 11 do Futebol Clube do Porto desta época. Está mais que visto que este é o 11 do Futebol Clube do Porto desta época, desde que todos os jogadores estejam em condições físicas para tal. Também não nos podemos esquecer que neste momento não nos adianta muito pensar na questão do título, porque mesmo para o segundo lugar, nós neste momento não dependemos de nós, porque nós já não temos confronto nenhum com o Braga, e portanto, se nós ganharmos os jogos todos e o Braga também, não chegamos sequer ao segundo lugar.
Portanto, aquilo que o Sérgio Conceição e todos os esportistas têm que estar cientes é da importância que todos os jogos têm até ao fim, porque independentemente se vamos chegar ao primeiro lugar ou não vamos chegar, temos que pensar que o segundo lugar é fundamental. E o segundo lugar está muito longe de estar conquistado e, curiosamente, até eu diria que está em perigo, porque não dependemos de nós para lá chegar. E é sempre mau quando uma equipa tem um objetivo e não depende de si para lá chegar. Portanto, todos os cuidados são poucos e aquilo que eu estou à espera é que o Futebol Clube do Porto não mude, conforme o Telmo e o Nuno dizem é preciso mudar o chip. Eu diria que não é preciso mudar o chip. Pois, neste caso não, exato. É manter o chip da Liga dos Campeões. Sabemos que é complicado, mas isso é mais que necessário, até porque não nos podemos esquecer que o facto de chegarmos aos quartos de final da Liga dos Campeões vai garantidamente colocar-nos pela frente um adversário fortíssimo, com 2 jogos super desgastantes e que os vamos disputar até ao fim. E que vão surgir no meio de jogos fundamentais do Campeonato Nacional. Portanto, não há altura possível em jogo nenhum que nós possamos levantar um pouco que seja o pé, tem que ser todos os jogos para ganhar, e hoje é um desses exemplos, porque claramente o Pepa vai aproveitar para tentar jogar um bocadinho com o nosso desgaste, tentar prolongar o máximo possível um empate, sabendo que para nós um empate é uma derrota, e depois procurar explorar o nosso balanceamento atacante para poder levar os 3 pontos. E o Pepa tem dado provas de que tem orientado muito bem esta equipa, portanto temos que entrar com tudo como se um jogo da Liga dos Campeões se tratasse. Uhum. Olha, eu pegando aqui neste 11, já vimos aqui que eu até recordo aqui: Marquezine, Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu, Corona, Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Marega e Taremi. Está inclusive a passar aqui em rodapé na nossa emissão live, e eu queria fazer agora aqui uma questão ao Telmo, que é sobre precisamente Taremi, ele que foi expulso no jogo com a Juventus, e que ele que, segundo as notícias que vão saindo, que está determinado a apagar, claro, essa exibição que teve em Turim. Ele depois que teve aquele momento no final também a chorar. Como é que achas que Taremi se vai apresentar aqui hoje, Telmo? Eu acho que ele vai... eu já respondi uma pergunta parecida a esta, acho eu, depois de ele ter sido expulso contra o Benfica. Exato. Eu acho que vou responder, não vou fugir muito sequer da resposta que tem na altura, que é: o Taremi é óbvio que teve um erro com alguma gravidade, mais por ser reincidente e mais por reincidente em expulsões um bocado desnecessárias, e mais pela importância dos jogos, por também ter sido novamente acontecido num jogo importante. Isso também deve ter alguma carga associada, porque a pressão, a adrenalina e essas coisas também levam os jogadores a fazer isto nestes jogos. Nos outros jogos, se calhar ele até podia ter mais oportunidade e não faz. Mas pronto, fez. Na altura, eu acho que mencionei que poderia ser normal pela cultura dele, pela mentalidade dele, por na época, há 2 épocas, estar fora do futebol europeu, estar no Irão. Já passou no futebol português no Rio Ave, mas claro que não é a mesma coisa que jogar num grande. E pronto, eu acho que isso também tem que ser trabalhado, esse lado mental. E eu acredito que foi a seguir ao jogo com o Benfica. Agora voltou a acontecer uma situação destas. Claro que, do meu ponto de vista, não é nada alarmante, nem é nada para crucificar o jogador, nem nada dessa situação, mas acho que é para o Porto, dentro da sua estrutura, que muitas vezes, não, num nível profissional de elite, tem vários departamentos. Tem departamento de psicologia, tem departamento de outras áreas, fisiologia também, para perceber se o jogador, se calhar, quando está mais cansado, se calhar não consegue discernir tanto a nível das suas decisões. Há nutrição, há várias coisas que estes clubes top têm isso tudo monitorizado ao máximo. E eu acredito que esse trabalho esteja a ser feito. Obviamente que é importante corrigir para o futuro, ter mais um pouco de contenção, digo, mas isso não invalida que a exibição dele, não invalida 2 coisas: é a exibição dele até ao momento das expulsões, tanto no jogo com o Benfica como neste jogo, em que, na minha opinião, em ambos os jogos estava a fazer grandes exibições, ou pelo menos boas exibições. Jogador fundamental, como disse, desde o início da época, quer no processo ofensivo, onde
acho que já é o nosso melhor, quer dizer, tirando o Sérgio Oliveira, que está a fazer uma época brutal, eu acredito que ele ainda não esteja com os números do Sérgio Oliveira, mas ele pelo menos é o nosso segundo melhor marcador e dos avançados é o melhor. E mais do que isso, é o que ele proporciona ao Porto no processo defensivo. Eu acredito que o Porto melhorou muito no processo defensivo na segunda volta, graças ao contributo de todos na parte ofensiva, mas mais diretamente do Taremi. Acredito que deve ser dos jogadores que mais faltas tem, dos atacantes. Para mim faz, a nível de trabalho e de rendimento, faz exibições tremendas, podem não ser sempre as mais espetaculares, mas se olharmos para outras componentes, da parte da intensidade, da parte da agressividade, da parte se eu fosse ver o GPS dele, de quantos quilómetros ele correu no fim de um jogo, eu acredito que seja sempre dos jogadores que corre mais. Portanto, nisso, ele para mim está nos tops do rendimento do Porto. Agora, pronto, claro que estas situações têm que ter um bocadinho mais de contenção, mas também eu acho que esta situação tem que ser trabalhada internamente para o jogador também agora, já que estávamos a falar de mudar o chip há bocado, não mudar o chip e não ficar menos intenso ou menos agressivo por ter medo de levar um amarelo, porque isso é um dos pontos onde ele cresceu significativamente ao longo da época e onde ele é uma mais-valia em relação a outro tipo de avançados, quer do Porto, quer do Campeonato Nacional. Portanto, tem que saber referiar melhor em determinadas circunstâncias. De resto, a nível de rendimento na outra vertente, de golos e de jogo, para mim ele tem sido dos elementos mais fundamentais do Porto, tem sido o melhor avançado do Porto, e o que eu espero de hoje é isso. É uma boa exibição, posso dizer que deve estar quase garantida. Se tiver golos, claro que é melhor, e acho que podes regressar aos golos, mas eu, como também às vezes olho para as coisas mais do ponto de vista treinador, se olhar como adepto, eu digo que ele tem que marcar um golo. Se eu olhar mais como treinador, eu digo, se marcar um golo é bom, mas se ele tiver um rendimento top como tem tido, e a começar pelo processo defensivo, é excelente. Eu queria só perguntar aqui ao Telmo se tem alguma opinião sobre o Taremi, uma vez que no último fórum tivemos a falar precisamente do rendimento do Taremi e houve bastantes críticas por alguns elementos lá do fórum na segunda-feira sobre a prestação do Taremi, o que tem vindo a fazer no Futebol Clube do Porto. O que é certo é que depois, quando vi principalmente a primeira parte e a entrada da equipa do Porto, o Taremi foi sem dúvida daqueles jogadores que jogou melhor na primeira parte, até inclusive a primeira ocasião de golo surgiu daquela cabeceada que ele deu à barra, não é? O que é que, não sei se tem alguma coisa a acrescentar sobre isso, se entretanto achas que o Taremi... Não, eu gostava de perguntar aqui ao Nuno Neto, que ele esteve presente no fórum e sabe aquilo que eu estou a dizer, que houve lá críticas, não foi o caso do Nuno Neto, mas em relação ao rendimento do jogador de Antoine, e achas que esta mentalidade tem a ver com o jogo da Champions? Qual é a tua opinião, Neto? Eu acho que é ingenuidade e falta de preparação, de preparação não. Sim, acaba por ser um bocado de falta de preparação, mas não por parte do clube. Ou seja, o passado do Taremi provavelmente nunca teve jogos com este peso e acaba por enoboar um bocadinho o discernimento dele em certos momentos, porque ele tinha levado o primeiro amarelo minutos antes e logo a seguir depois diz ele que não ouviu, mas toda a gente viu qual era a intenção dele. Portanto, aquilo tem a ver com ingenuidade. Agora, o que é inegável, e espero eu que seja inegável para todos, é que o Taremi provavelmente é o nosso melhor reforço desta época, desta temporada. É certo que no início todos os atletas têm as dificuldades para se integrarem num grupo coeso, que já vinha de uma ou duas épocas atrás, que tem vindo a ser construído, e ele foi ali tapar o buraco deixado pelo Zé Luís e agora foram precisas algumas semanas, algumas jornadas, largas jornadas, para ele começar a calçar de início, mas o que é certo é que neste momento, conforme disse o Telmo, se tivermos que optar entre o Marega e o Taremi para jogar de início naquelas posições,
eu acho que o Taremi é um jogador que dá mais à equipa, dá mais ao coletivo, dá mais ao próprio jogo e acaba por ter bastantes mais oportunidades e por criar mais oportunidades também aos colegas de equipa. Ao bocado apareceu aqui um comentário que o Taremi deveria ficar de fora para ficar castigado. Não é situação para ficar castigado. Esta situação poderia ser uma situação se depois nós víssemos que o jogador não gostava minimamente de melindrado. Agora, pá, só não chora quem não tem coração. E no Olha, fim, se me permites, eu recordo-me aqui, ainda há um jogo que falámos aqui há pouco tempo, foi o do Alex Telles, e era um jogador também com experiência na Champions League, e aconteceu ainda mais grave, foi logo nos instantes iniciais, portanto, aí também poderá ter sido se calhar falta de concentração do próprio jogador, do Alex Telles neste caso. Aqui já também foi logo no início da segunda parte, também poderá acontecer isso, não é? Ser uma questão de falta de concentração e não tanto, se calhar pela inexperiência de jogar numa Champions. Poderá também passar por aí, não é? Não sei. Ali para mim foi mesmo mais a falta de discernimento dele, porque provavelmente se fosse cá em Portugal, é conforme o Sérgio falou, o Sérgio Conceição. Não apontando mesmo a este tema, mas fosse cá em Portugal, chamavam lá a atenção e pronto. Naquela situação, qualquer árbitro também, penso eu, embora o atleta tivesse levado amarelo há relativamente pouco tempo, poderia tê-lo chamado a atenção também, apenas. Não quis fazer, quis seguir as regras e fez bem. Agora era porreira se ele tivesse seguido as regras em todos as jogadas, porque no início da segunda parte, eu até fiquei com medo que o Platini tivesse lá ido ao balneário dele, porque o início da segunda parte não foi nada favorável nem para o Futebol Clube Porto, nem para o futebol em geral, que houve ali 2 ou 3 decisões em que pendia sempre para o mesmo lado, e eu aí fiquei com um bocado de receio. Eu acho também que depois... Sim? E deixa-me só fazer um parênteses, só mesmo 30 segundos depois para continuares. E outra coisa, isto não é para desculpar a atitude do jogador, claro que foi um pouco irrefletida, mas quem é treinador e quem percebe futebol, e principalmente quem jogou futebol, acho que vai perceber o que eu estou a dizer, que é, obviamente que olhando às leis do jogo, é um lance enquadrável no cartão amarelo, mas depois há as nuances, que é, algumas o Nuno já disse, era um jogo decisivo da Liga dos Campeões, grande palco, ele tinha levado um amarelo para aí 5 minutos antes, é certo que eu acredito que ele ouviu o apito, não há nada das desculpas de não ouvir, mas também não é daqueles lances extemporâneos do árbitro apitar e do jogador executar para aí 3 ou 4 ou 5 segundos depois. Exatamente. Ou seja, eu estava a ver o jogo e aquilo foi uma fração de 1 segundo e pronto, e o que eu queria referir era mais a parte que vem a seguir, que é, para além disso, ter passado muito pouco tempo, recordar que a bola estava em posição frontal, a saltitar à frente dele, e ele já tinha o remate mais ou menos armado. O que eu quero dizer é, obviamente que ele podia parar o movimento, mas mesmo do ponto de vista biomecânico, ele poderia tê-lo feito, mas ele já ia, ou seja, ele já tinha pensado na cabeça dele que ia chutar, e ele viu a bola saltitar à frente dele, e claro que refletidamente tomou a decisão de armar o remate. E ele depois podia retrair esse movimento, mas mesmo do ponto de vista mecânico, biomecânico, nem era a melhor tomada de decisão, porque até poderia ter algum impacto a nível de alguma lesão muscular. Claro que aqui a melhor decisão, se ele, como não estava a ter, dele ser mais sensato, era nunca pensar se cá estourar a baliza. Mas a partir do momento que só demorou uma fração de 1 segundo, talvez, entre o árbitro apitar e o remate sair, de salientar que a bola estava a saltitar e viu-se claramente a perna dele já mais ou menos armada para o remate. E vai em direção ao guarda-redes, vai em direção à baliza. Sim. Porque se fosse propositado para aquele propósito mesmo puro e duro, para perder muito tempo, ele mandava a bola em direção à bandeirola de canto, por exemplo, ou à linha lateral mais longe. E depois também acho, sinceramente, que esse amarelo veio muito da pressão que os atletas da Juventus fizeram sobre o árbitro, porque no início deu-me a entender, acho que a mim e a toda a gente, que ele nem sequer iria mostrar amarelo. Exatamente, ele depois afastou-se e não quis ninguém ali à beira dele, e o pessoal da Juventus sempre a pressionar, e foi quando ele caiu a estrelinha e disse, se calhar então até estou aqui nos Alpes e o caralho, os gajos não me deixam depois, não
mandam lá para Levar um um monte Fiat. qualquer no meio da neve, pá, Dão-me não um vale a Fiat pena. para lá para casa. Exatamente. Opa, e é conforme houve aqui um comentário agora mesmo. Se fosse o Ronaldo levaria amarela. Pois. E eu sinceramente eu acho que não. Sinceramente eu acho que não. Tendo o Ronaldo já um amarelo. Se eu não tivesse, se calhar levava. Agora, independentemente disto tudo, eu acho que não foi uma ação que tenha sido feita de uma forma inconsciente, mas grave, de uma forma que eu sei que é que estou a fazer e se calhar estou a arriscar isto. Portanto, castigo a partir daí não. E depois também nota-se perfeitamente a confiança que o Taremi tem sobre a equipa e sabia mais minuto, menos minuto que nós iríamos passar esta eliminatória e assim ficou a proteger-se para este jogo do Passos Ferreira. Uhum. Olha, eu até com esta conversa eu convido-vos aqueles que estão a seguir aqui esta emissão para assistir amanhã também ao fórum. Provavelmente o Neto e o Telmo estarão lá também no fórum, se tiverem a oportunidade disso, e vamos também falar sobre isto. E hoje aqui olhamos mais para o jogo com o Passos Ferreira, mas foi essa a parte para justificar também aqui o rendimento de Taremi e foi importante também falarmos sobre isso. Agora vamos passar aqui ao momento do nosso patrocinador, o solverde.pt, e daqui a pouco retomamos aqui a antevisão do jogo Futebol Clube Porto Passos de Ferreira, que daqui a pouco inicia no Estádio do Dragão. Vamos então dar-vos a conhecer quais as vantagens de se registarem através do código Portista, um exclusivo super Portista, no site solverde.pt. Fiquem por aí que vamos já de seguida explicar-vos. Há uma emoção que começa aqui e não para. Atravessa o país e passa para todos. Para os que se divertem aos pontos e os que jogam para ganhar. É para os que dão cartas, os que vibram a cada rodada e para os que fazem a festa. É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Agora o maior casino online do país tem apostas desportivas. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Estamos já a ver aqui na imagem as vantagens que têm se registarem através da página solverde.pt com o código promocional Portista. Registem-se, façam o primeiro depósito e depois podem fazer uma aposta no valor de até 50 euros e em caso de não conseguirem acertar nessa aposta, em 24 horas recebem o valor total da aposta. Portanto, uma aposta totalmente sem risco nenhum e podem fazê-lo até já para este jogo de hoje. Ainda vão a tempo para se registarem no solverde.pt e utilizar aqui o nosso código promocional e começarem a fazer apostas desportivas. É então aqui o nosso patrocinador oficial da página Super Portistas, vantagens exclusivas para quem nos segue. Vão lá então a solverde.pt e registrem-se e comecem a apostar. Há uma emoção que começa aqui e não para. Atravessa o país e passa para todos. Para os que se divertem aos pontos e os que jogam para ganhar. É para os que dão cartas, os que vibram a cada rodada e para os que fazem a festa. É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Agora o maior casino online do país tem apostas desportivas. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Estamos de regresso aqui ao dia de jogo pré-matos aqui na página Super Portista. Recordar aqui o 11 inicial do Futebol Clube Porto: Marquezine, Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu, Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Tecatito, Taremi e Marega. Estamos, aliás, a ver já aqui na imagem precisamente. Eu vou reservar aqui estes minutos finais para fazer aqui uma ronda pelos três, Paulo Bizarro, Nuno Neto e Telmo Lopes, e também vamos falar agora aqui, pedia-vos também que falassem um pouco sobre aquilo que aconteceu na equipa B, uma vez que temos aqui muita gente a pedir para falar. Este não é o espaço para isso, porque é um programa de antevisão ao jogo de hoje, mas começa a ser demais aquilo que tem acontecido na equipa B, e eu se calhar começava aqui pelo Nuno Neto. Não sei se queres começar tu, Neto. Não começa a ser demais, já é demais há algum tempo. E depois, pessoas que estão na minha posição,
como treinador, ainda por cima, pá, não deixam de ser atletas, mas são miúdos, estão a começar a caminhada profissional deles. Depois ficam de boca aberta quando os veem a ir para fora. E a ter comentários, que eu tenho alguns atletas que passaram por mim, que estão a jogar no estrangeiro, e fala-se de tudo e mais alguma coisa, e fala-se também de arbitragens. E eles próprios dizem que há jogos encomendados também, mas que geralmente é tudo muito tranquilo, é tudo muito igual. Há árbitros que são obrigados a dizer quais são as preferências clubísticas. E quando fazem jogos contra essas equipas, opá, nem a favor nem contra. Cá em Portugal, eu não sei se querem obrigar o Futebol Clube do Porto a ir para os sub-23. Se assim for, será provavelmente porque os sub-23 estão a precisar de mais protagonismo. E é por isso que querem baixar o Porto e não querem baixar o Benfica. Estão a deixar a equipa B do Benfica circular à vontade. Agora, hoje foi mais uma situação dessas. Viu-se o golo do Chaves, em que não há uma câmara muito específica. Parece-me que esteja em jogo ou em linha, mas é uma situação ali um bocado duvidosa. O do Porto, conforme se vê aqui, a imagem do lado esquerdo é o golo do Chaves. Está o jogador no canto esquerdo que vai pôr a bola por cima da defesa do Futebol Clube do Porto, e está ali o ponta a arrancar nas costas do central. E temos o lateral deste lado que, para mim, parece-me que está a pô-lo em jogo. Relativamente ao golo do Porto, opa, é muito aquém, é uma diferença de 1 metro antes. Portanto, é normal que o árbitro... Há uma que deixa dúvidas, há outra que não deixa dúvidas nenhumas. Não deixa dúvidas nenhumas, não é? Pronto. Só deixa dúvidas relativamente aos centímetros em que ele está em jogo. E se calhar, por causa disso, o mesmo fiscal de linha decidiu levantar a bandeirola. Pá, eu peço a todas as pessoas, todos os ex-jogadores, todos os jogadores do Futebol Clube do Porto, que já tenham passado ou que estejam no nosso clube, que continuem a fazer filhos, mas não façam filhos como o Bernardo Folha e como o Francisco Conceição. Pá, façam filhos, mas metam-nos na arbitragem, ok? Porque pode ser que por aí a gente consiga ter jogos melhor vistos e melhor apitados. Pá. Que eu fico nervoso e por mim está tudo dito. Paulo Bizarro, não sei eles não merecem. Paulo Bizarro, não sei se queres também deixar aqui a tua opinião sobre isto. O Nuno já disse quase tudo, mas apenas dizer que eu nem fico sem palavras cada vez que a equipa B do Porto joga, porque as situações são tão escandalosas que, por muito que nós queiramos não pensar que isto é uma estratégia que está montada. E o que eu temo, porque se nós recuarmos ao início, mais que está pelos árbitros, e como diz bem o Francisco J. Marques, não pelos adversários, mas pelos árbitros, a nossa equipa está a 10 pontos da liderança neste momento, a 13, não é só por culpa própria também, e a determinada altura foi escandaloso a forma como nos colocaram à distância que estamos hoje. E, portanto, isto parece-me uma estratégia muito mais concertada e que pode ser bastante perigosa, porque, volto a frisar, estamos a falar de questões estratégicas, e neste momento nós temos duas situações em perigo. A situação de conseguir ir diretamente a uma Champions League, que me parece que está tudo montado para que isso não aconteça, e que rapidamente vão afastar o Braga dessa situação, e depois está tudo montado para que isso não aconteça, e está tudo montado para que a equipa B do Futebol Clube do Porto não se consiga manter na segunda liga. E, portanto, não estamos a falar de meros lances e de meros jogos e situações esporádicas. Estamos a falar de um procedimento que é constante, independentemente dos árbitros que sejam. Porque, reparem uma coisa, eu nem vou mais atrás, mas a equipa B, se nós formos somar os pontos,
se calhar estava a lutar pelos primeiros lugares ou quase. Mas basta ter uma memória muito curta e lembrar-me nos 2, que são 2 pontos, e na semana passada são outros 2, estamos logo a falar de 4 pontos. Quer dizer, é verdadeiramente inacreditável. E hoje eu vi alguém que escrevia no Twitter, eu já não me lembro quem, que provavelmente o Manchester City, com as nossas arbitragens e no nosso lugar, estaria a lutar para não descer no nosso campeonato. Se calhar é verdade. E se calhar é verdade, porque realmente as situações são tantas, e o que se faz à equipa B, nós podemos dizer assim, e como se ouve muita gente dizer, temos que ter dignidade, era a equipa B não se apresentar em campo. Eu sinceramente, enquanto adepto, eu não sei o que é melhor, porque há uma situação tão fora do comum, tão escandalosa, a roçar o ridículo, que fica difícil tomar-se uma decisão. Agora, temos todos que expor domingo a domingo, estas situações que se passam com a nossa equipa B, porque é verdadeiramente inacreditável. E por isso mesmo, hoje também fiz aqui este parênteses sobre esta antevisão do jogo do Porto Passos Ferreira, porque, precisamente por causa disso. Telmo, termino contigo, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa àquilo que foi dito sobre a equipa B, e já agora... Bruno, sim, força, Paulo. Paulo. Antes de terminar, deixa-me só dar aqui uma palavrinha para a Casa de Futebol Clube do Porto de Ceia, que celebra hoje o seu 2º aniversário, e deixar publicamente os parabéns, principalmente para o seu presidente, o Nuno Oliveira. Alguém que é super empenhado em tudo que diga respeito ao Futebol Clube Porto. Nós há um ano atrás tínhamos com o dia do clube, a diáspora do clube organizada para fazer lá precisamente neste dia. Tivemos que desmarcar tudo 2 dias antes, quando surgiu a questão da pandemia, mas deixar aqui os parabéns públicos e dizer que o dia do clube, através da diáspora do clube, logo que seja possível, irá fazer uma reentreia em grande e irá começar precisamente por Ceia. Muito bem, e foi bom chamar a atenção. Eu sinceramente desconhecia que hoje que era o aniversário da Casa de Ceia, e é precisamente o Nuno Oliveira, que também faz parte desta família superportista, ele que tem aqui uma crónica escrita, agora não com tanta regularidade, porque não há jogos no Dragão, e ele costuma acompanhar os jogos não só no Dragão, mas também em deslocações fora, e portanto as crónicas dele são mais baseadas nessas deslocações e no facto de como vive esses jogos, mas de qualquer das formas eu até já fiz o convite para ele participar aqui, ele um dia destes vai estar aqui connosco também no dia do jogo. Ele curiosamente era para participar no programa de hoje, só que também disse que estava um pouco rouco e não se sentia confortável para poder estar aqui connosco, mas vai estar certamente brevemente aqui connosco uma vez, também a fazer uma antevisão desses jogos. Portanto, aqui fica também, já agora, e foi bom realçar isso, Paulo, fica aqui também os meus parabéns para a Casa do Futebol Porto de Ceia e precisamente para o Nuno Oliveira. Muito bem, Telmo, fechamos então contigo a opinião final sobre este jogo, e não sei se queres acrescentar alguma coisa àquilo que foi dito da equipa B. Estás a dizer a opinião final ao jogo de hoje, do Passos, certo? Sim. Estava a dizer do jogo do Passos, e não sei se queres acrescentar alguma coisa à equipa B, daquilo que foi dito. Acho que já foi tudo dito, mas sim, se quiseres... podia acrescentar, mas acho que não vale a pena. Como quiseres. Acho que o Nuno e o Paulo já disseram o suficiente, e também não quero gastar muito mais tempo nisso, porque dá muito protagonismo. Olha, Telmo, deixa-me interromper, desculpa lá, porque daqui a instantes eu vou já colocar aqui no ar. Temos aqui o Luís Mesquita, ele que vai fazer aqui o relato através da Rádio Portuense, Portal dos Dragões, aqui na página Superportista também, e vou já adicionar ele que está a mostrar-nos precisamente o 11 inicial. Boa noite, Luís Mesquita, consegues-me ouvir? Boa noite, estou a ouvir perfeitamente, Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, Paulo Bizarro, Nuno Neto e Telmo Lopes. Cá estamos nós preparados para mais um confronto, a 23ª jornada da Liga NOS. Vamos então, e como habitual, acompanhar aqui o jogo desde o Estádio do Dragão. Os 11 iniciais: Marchezinho, Manafá, Umbemba, Pepe, Zaidu, Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Tecatito Corona, Taremi e Marega. São os 11 escolhidos por Sérgio Conceição para o confronto desta noite. No banco, Diogo Costa, Diogo Leite, Lume, Luís Dias, Marco Gruitch, Tony Martínez, Evan Nilsson, Nanu e Francisco Conceição. O jogo começa às 8 horas, como toda a nação portista já sabe, e nós, como também já sabem, vamos estar aqui preparadíssimos para levar a todos os seguidores da página Super Portista mais um relato cheio de alma, orgulho e o sotaque tripeiro.
Obrigado, Luís Mesquita, um abraço e bom trabalho já agora. Obrigado. Abraço, Bruno, abraço para vocês todos aí e vamos lá Porto para mais uma vitória. Vamos Bom lá, trabalho, até para a semana. abraço. Obrigado. Um abraço, forte abraço. Um abraço. Foi então o Luís Mesquita aqui, que vai estar aqui também na página Super Portista, como eu disse, Portal dos Dragões e a Rádio Portuense, tudo em simultâneo, a família portista, partilhem também para o relato chegar a toda a gente. Vamos então finalizar agora sim, Telmo, é a terceira, acho que é de vez, vamos finalizar contigo, podes terminar, concluir. Pronto, sobre o assunto da equipa B, acho que não vale a pena dizer muito mais, o Nuno e o Paulo já falaram e pronto, já está mais do que falar desse assunto. Vamos esperar para ver ações no futuro, mais do que estar sempre a falar. Pronto, só para acabar o meu tempo então, só mencionar duas coisas importantes. Depois também de ver agora partilhar a imagem do nosso estádio, salientar que se tudo correr bem, dentro de 6 semanas, mais ou menos, 1 mês e meio, possivelmente vamos ter a abertura dos estádios. Toda a gente... Dia 3, não é? Início de maio, sim. Mais informo toda a gente que eu faço o ano dia 5, portanto, quem me quiser depois oferecer aí uns bilhetes, é tranquilo. Impecável. E já agora também informo que dia 3 devo estar aí convosco, por isso também pode ser que consigamos ir ver todos juntos. É impecável. Tudo à grande. Exato. Força, Telmo. Jogo e jantar. Exato. Pronto, pronto, já toda a gente está mais do que ansiosa por esta situação e claro que nós temos sempre aquele espírito mítico em casa, também muito mais, portanto esperamos que isso esteja para breve. Pronto, para finalizar o meu tempo, então só dá mais algum enquadramento se calhar estratégico do jogo de hoje, do que eu posso achar que podem ser pontos a explorar pelo Porto e alguns pontos fortes do Paços de Ferreira para termos alguma atenção no jogo desta noite, também tendo em conta o que tem sido o campeonato até o momento e o que o Paços tem feito nos grandes jogos. Pronto, o 11 já falámos, vejo agora a equipa tradicional. A minha questão da equipa está fresca e eu acredito que pelo menos para o início do jogo e que consigamos nos colocar em vantagem primeiro, isso possa ser possível, é porque o Paços é uma equipa que tem um jogo, um ataque posicional e um jogo apoiado muito forte, que está muito baseado na dinâmica dos 3 homens de meio campo, Luís Carlos, Eustáquio e Bruno Costa, 2 desses jogadores que eu até gostava de ter no Porto na próxima época, e já tinha referenciado aqui algumas vezes nos fóruns, que são jogadores que jogam em muito passe curto, muito futebol apoiado, em muito triangulações, têm sempre 2 linhas de passe e conseguem ter um futebol muito rendilhado. Ou seja, é muito importante os nossos médios, Sérgio Oliveira, Uribe e também o Otávio, equilibrar como terceiro médio, como ele muito bem faz nos grandes jogos, para o Porto conseguir ter supremacia no meio campo sobre esse tridente de médios do Paços. Depois, dizer que também isso é um dos momentos que pode nos dar um ponto forte, que é o Paços como tem esse cariz de jogo, tem uma ideia também muito romântica do jogo, logo na sua primeira fase de construção, e eu tenho estado atento e especialmente nos grandes jogos, essencialmente com o Sporting, com o Benfica, já não me lembro muito bem, mas com o Sporting sei que eles já sofreram alguns golos na primeira fase de construção, ou seja, o Paços tenta sempre sair a jogar limpo de trás, sempre a jogar curto, de pé para pé, e se a equipa adversária fizer uma pressão efetiva, como o Porto muitas vezes consegue fazer, que eu acredito que depois também fará isso, pressionar alto e pressionar forte, acho que o Porto pode conseguir tirar dividendos disso. Depois, outra nota, mais do que pode ser as forças do Paços no processo ofensivo, que nós já sofremos isso no jogo da primeira volta, e que é uma situação que os nossos defesas laterais, que já estão muito melhores, mas que por vezes têm alguma dificuldade, que é fechar o que se costuma dizer no futebol o lado cego, que é quando a bola está a ser jogada num corredor lateral, depois a bola entrar no outro corredor lateral, e normalmente
o lateral desse lado tem que fechar muito mais o espaço interior junto dos centrais do que noutra circunstância qualquer. E o Passos faz isso muito bem, ou seja, faz muito bem essa variação de centro de jogo, de eles muito rapidamente estão a atacar por um corredor, como em 2, 3 passos ligam a bola com os médios e colocam a bola logo no outro corredor. O Passos é das melhores equipas a fazer isso. E o Porto, como eu disse, embora já esteja bastante melhor nesse capítulo, mas na minha perspectiva, a principal fragilidade, quer do Manafá, quer do Zaidu, por vezes é esse fechar do lado cego, fechar junto dos centrais, quando a bola está a ser disputada no outro corredor, eles fecharem melhor o seu corredor lateral. Se nos lembrarmos, já sofremos alguns golos recentemente assim, contra o Braga, por exemplo, contra a Juventus. O Zaidu esteve mais tranquilo nesse aspecto, porque também a Juventus não joga com um extremo direito, não é propriamente dito. Quem faz o corredor todo é o Quadrado, e o extremo direito é uma espécie de Otávio. Quem poderia jogar pelo lado direito, que seria o Arthur, se calhar, ou até o próprio Ramsey, jogam muito mais por dentro, e o corredor fica para o Quadrado, e o Quadrado acaba por fazer mais cruzamentos. Mas se nos lembrarmos do outro lado, Chiesa, que joga sobre o lado esquerdo, faz muitos movimentos interiores e acabou por marcar 2 golos, e foi muito em situações destas, cruzamentos ou jogadas vindo do outro corredor, a bola entrando naquele espaço entre lateral e central, e apareceu ali o golo. Pronto, o Manafá, na minha perspectiva, tem que melhorar um pouco esse aspecto. E deixar aqui esta saliência, porque é um momento do jogo onde eu acho que o Passos é forte, e pronto, se o Porto controlar essa dinâmica, acho que podemos ter menos probabilidade de sofrer golos hoje. Muito bem, foi então o dia de jogo. Obrigado, Telmo, Paulo Bizarro e Nuno Neto, uma vez mais por esta participação aqui no pré-match da página Super Portista. A todos aqueles que nos acompanharam, muito obrigado por estarem aqui a seguir a página Super Portista. Obrigado por terem comentado durante esta emissão. Recordar que hoje vamos ter aqui ainda, logo a seguir, já de seguida, vamos ter Luís Mesquita e David Guimarães aqui através da Rádio Portuense e Portal dos Dragões a fazer o relato em direto e acompanhar esse jogo do Futebol Clube do Porto, então nesta parceria com a página Super Portista, ele que inclusive a Luís Mesquita teve há pouco aqui em direto a dar-nos as primeiras imagens do Estádio Dragão, ainda sem adeptos, como é óbvio, devido ao Covid. Depois dizer-vos também que vamos ter hoje Dragão Autêntico, aqui com análise à moda do Porto, aqui na nossa página também em direto, e podem participar através de comentário também, tudo em direto aqui na página Super Portista, até mais para o fim da noite. Portanto, acompanhem aqui a página Super Portista, partilha, visitem também o nosso canal do YouTube, que é importante também para subscreverem e serem notificados sempre que entrarmos em direto. Visitem o nosso canal do YouTube e também a nossa Twitter, e sigam-nos para estarem atentos a toda a atualidade do Futebol Clube do Porto e tudo o que se passa à volta do clube azul e branco. De minha parte é tudo. Uma boa noite e que o Futebol Clube do Porto hoje tenha mais uma vitória. Este orgulho, este amor, esta união impossível de quebrar. Somos diferentes, somos um só. Somos a voz que te vai elevar. Todo segundo, por todo o mundo, eu estou aqui. Por ti eu sinto, eu sou distinto, sou um de nós. Todo momento, no pensamento, esta ambição de querer conquistar já está no sangue. Esta vontade, esta paixão de outro patamar. Sou dragão puro, por ti dou tudo, em qualquer lugar. Não há fronteiras, não há barreiras, eu vou gritar. Sou um super portista,
de espera, chegou o dia, esta alegria de poder festejar, sair à rua com a bandeira, com o cascol e o carro a buzinar, por entre pontes, mesmo à distância, estou a celebrar. Do norte ao sul, um mar azul vai te apoiar. Sou super portista, com ânsia de festejar. Sou super portista, onde for eu vou lá estar. Contra tudo e todos, eu estarei aqui. Pega o indomável, super portista eu sou. Super portista eu sou. Super portista eu sou. Super portista eu sou. Sou super